Lojistas comemoram vendas pelo Pix e você vai ver também. Os Estados Unidos autorizam a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para maiores de 65 anos. A União Europeia quer impor carregador de smartphone universal para seus países. IBGE divulgou o índice de preço ao consumidor amplo e destacou 10 produtos básicos que tiveram queda nos preços devido à baixa procura. Um projeto de lei prevê que montadoras de veículos possam comercializar carros de passeio movido a diesel e a medida é contestada por especialistas. Um novo decreto publicado na noite desta quinta-feira libera a volta gradativa de público em eventos do estado. Caravaggio estreia na Série C do estadual. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Mesmo com pouca vacinação em países pobres, ao todo 6 bilhões de pessoas já tomaram a vacina contra a Covid-19. Cerca de 15 países já estão administrando a terceira dose de reforço, mas a vacinação não decola nos países pobres, principalmente na África. A imunização mundial avançou em um ritmo constante nos últimos 3 meses. Este número de 6 bilhões de doses injetadas foi atingido em 29 dias, após a marca de 4 bilhões e de 5 bilhões de doses injetadas em 30 e 26 dias, respectivamente. Após o início das primeiras campanhas de vacinação, o primeiro 1 bilhão de doses foi atingido em cerca de 140 dias. Os Estados Unidos querem que a comunidade internacional estabeleça a meta de 70% da população de cada país totalmente imunizada dentro de 1 ano. Mas nem mesmo os Estados Unidos atingiu este nível ainda. Por enquanto, este percentual foi superado por uma pequena minoria de países, entre eles 7 da União Europeia. A China concentra quase 4 em cada 10 doses administradas no mundo. 3 países ainda nem iniciaram suas campanhas de vacinação contra o coronavírus: Burundi e Eritreia, na África do Sul, e Coreia do Norte, na Ásia. E os Estados Unidos autorizaram a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer para maiores de 65 anos, pessoas com alto risco de contrair uma forma grave da doença e também para aqueles que trabalham em ambiente de alta exposição ao vírus. A Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos, o equivalente à Anvisa no Brasil, autorizou o procedimento na quarta-feira. Assim, dezenas de milhões de americanos poderão receber um reforço 6 meses após a segunda injeção. A decisão era esperada após um painel independente de especialistas convocado pelo FDA votar na semana passada a favor de recomendar a medida. Mas o mesmo grupo recusou uma proposta inicial da Pfizer apoiada pelo governo do presidente Joe Biden para aprovar reforços para qualquer pessoa com mais de 16 anos de idade. O painel, que inclui virologistas, pesquisadores de doenças contagiosas e epidemiologistas, concluiu que o risco-benefício é diferente para os jovens, especialmente os homens com risco de miocardite. O uso de terceiras doses da Pfizer está atualmente sendo analisado por outro painel de especialistas convocado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que pode fazer outras recomendações sobre quem é elegível para receber o reforço. Por exemplo, caso a obesidade gere em uma pessoa um alto risco de sofrer Covid severa, isso abrangeria mais de 42% da população dos Estados Unidos. Aqueles que foram vacinados com os imunizantes da Moderna ou da Johnson & Johnson estão agora esperando para saber se receberão outra dose. A União Europeia quer impor um carregador universal para todos os smartphones. O projeto desperta a oposição da gigantesca americana Apple. Será o fim dos carregadores incompatíveis que lotam as gavetas? É que a Comissão Europeia quer impor um carregador universal para smartphones e outros dispositivos eletrônicos.
O projeto, que desperta a oposição da gigante americana Apple, visa atender aos direitos do consumidor e do meio ambiente. Donc, le chargeur universel, évidemment, vous connaissez tous ce que c'est, il s'agit évidemment... O carregador universal, é claro, todos vocês sabem o que é ter a capacidade de recarregar aparelhos que agora fazem parte do nosso dia a dia elétrico e eletrônico. Todos nós temos vários carregadores para os dispositivos e objetos que usamos. Também temos muitos deles que não usamos há anos, mas que guardamos porque nunca sabemos se poderão ser úteis um dia. Algo precisava ser feito. Nombreuses années, mais qu'on garde, on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Enfin, en un mot, il fallait faire quelque chose. O regulamento proposto nesta quinta-feira pelo Executivo Europeu terá de ser aprovado pelos eurodeputados e Estados-membros. O projeto foi apresentado em 2009 pela Comissão e foi objeto de uma resolução do Parlamento Europeu em janeiro de 2020, mas até agora encontrou forte resistência por parte da indústria. A União Europeia pretende impor a porta USB-C a todos os dispositivos eletrônicos, o que permitiria o uso de qualquer carregador em qualquer lugar do mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e destacou que 10 produtos básicos tiveram queda nos preços devido à baixa procura. 10 serviços registraram deflação no acumulado entre janeiro e agosto de 2021. Os dados são do IBGE, que é responsável pelo cálculo do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que indica a inflação no Brasil. Até agosto, o IPCA acumulado ficou em 5,67%, a taxa mais alta desde 2015, quando atingiu 7,06%. O setor de serviços é o que apresenta a recuperação mais lenta e desigual, mesmo sendo de maior peso na economia global. A deflação mais expressiva entre os serviços foi a das passagens aéreas, cujos preços acumulam uma queda de 33,81% ao ano. Seguida pela de transportes por aplicativos, que teve um recuo de 14,33%. Dos 377 produtos e serviços que compõem o IPCA, 59 registraram taxas negativas entre janeiro e agosto. A grande maioria são alimentos, com 35 produtos. 14 são itens não alimentícios e 10 são de serviços. Para o governo, a meta central para a inflação em 2021 é de 3,75%, podendo chegar a 5,25%. Mas na análise de especialistas já ultrapassa 8%. Para 2022, a inflação dá mostras de estar fora do esperado. O mercado financeiro elevou a sua estimativa de 4,03% para 4,10%. No ano que vem, a meta central de inflação é de 3,5% e será oficialmente cumprida se oscilar entre 2% a 5%. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi conduzido ao cargo para mais 2 anos de mandato. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de posse por meio de videoconferência. Bolsonaro cumpre quarentena até o final de semana no Palácio da Alvorada, quando deverá repetir o exame RT-PCR. O evento ocorreu no Palácio do Planalto. Na solenidade, Jair Bolsonaro assinou a nomeação de Augusto Aras para o novo mandato. O prazo para a formalização venceria no domingo. O Senado já havia aprovado o mandato em 24 de agosto. Aras ficará no cargo por mais 2 anos. Em discurso, Aras defendeu a unidade com posicionamentos coerentes e uma prudente autocontenção institucional. Com o inestimável e valoroso apoio de membros e servidores, buscamos a unidade institucional. Buscamos unir o Ministério Público Brasileiro em um só. O Ministério Público da União, com seus ramos, e o Ministério Público dos Estados. Mas também andamos juntos com os magistrados aqui representados também pela doutora Renata Gil. Andamos defendendo as pautas da democracia, as pautas da ordem jurídica, as pautas de direitos e garantias de ambas as magistraturas. Assim, senhor presidente, com esse inestimável apoio de tantas pessoas, buscamos a unidade institucional, em atuação articulada e coordenada, com posicionamentos coerentes, resultantes da técnica jurídica
sempre coesa, em estrita observância à Constituição Federal e às leis do país, para a efetividade do funcionamento harmônico do sistema de freios e contrapesos. É essencial a plena consciência das prerrogativas institucionais como garantias, não como armas e quaisquer naturezas. Para o Procurador-Geral da República, a autocontenção favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos. Aras destacou que o enfrentamento à corrupção requer investigação e metodologia científica. Vícios e virtudes zunem nos ouvidos humanos, e a mosca azul machadiana paira sobre qualquer um que exerça parcela de autoridade e poder, sendo o necessário repelente a prudente autocontenção institucional, necessária ao bom funcionamento dos órgãos republicanos, com exercício nos respectivos espaços públicos competentes. O autocontrole coíbe eventual e indevida militância partidária ou eventualmente ideológica, que porventura prejudique a imparcialidade com que devemos atuar. A autocontenção ainda favorece o discernimento entre o combate à criminalidade na política e a criminalização de atos políticos, distorção que parte de uma incompreensão dos que deixaram de perceber a política como atividade que diz respeito, sobretudo, à resolução dos conflitos coletivos. Quem não faz política faz guerra. O Procurador-Geral da República é quem designa os subprocuradores-gerais da República para exercer por delegação funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do STF e do STJ, e pode ainda pedir a abertura de inquéritos para investigar presidentes da República, ministros, deputados e senadores. A seguir, carros de passeio a diesel viram motivo de polêmica no Congresso Nacional. O projeto de lei do deputado federal Kim Kataguiri prevê que as montadoras de veículos possam comercializar carros de passeio movido a diesel, e a medida é contestada por especialistas. Nas estradas e ruas do país, apenas automóveis utilitários, como caminhões e ônibus, ou então modelos 4x4, podem rodar movidos a diesel. Os veículos de passeio são proibidos de usar esse tipo de combustível desde 1976. E a restrição foi imposta por causa das limitações que o Brasil tinha na época para produzir o combustível. E como também o diesel aqui no mercado interno era subsidiado pelo governo, o governo não teria que gastar tanto dinheiro para subsidiar um combustível que seria usado em carro de passeio. Então, destinou-se gasolina para carro de passeio e diesel para veículos pesados. Mas a ideia de ter carros de passeio movidos a diesel foi resgatada pelo deputado federal Kim Kataguiri. O parlamentar apresentou uma emenda para a liberação desse tipo de veículo no país. A proposta foi incluída na medida provisória do governo que autoriza os produtores a venderem etanol direto nos postos, sem intermediários. E a justificativa do deputado é que na Europa e nos Estados Unidos o diesel é usado por todos os tipos de veículos. Estamos num processo, e isso começou na União Europeia, para que daqui a 20, 25 anos esses motores sejam substituídos. Até lá, não faz sentido eu permitir gasolina e não permitir diesel. Então, por que manter essa proibição se o mundo desenvolvido e a ciência dizem que nós devemos, ao mesmo tempo, evoluir para combustíveis limpos, ao mesmo tempo ir pensando essas soluções para a gasolina e para o diesel, sem ter grandes diferenciações entre a política de um e a política de outro. A Anfávia, que é a Associação das Montadoras do país, se manifestou contrária à ideia. A entidade classificou a proposta como retrocesso. Em nota, a associação afirmou que a Europa tem reduzido cada vez mais a fabricação de motores a diesel e buscado outras alternativas, como eletricidade e biocombustíveis. Opinião que é compartilhada pelo professor. A vinda da eletrificação
você usar motores elétricos, baterias, veículos híbridos para os veículos de passeio, tem sido uma alternativa tecnológica que começou a competir técnica e economicamente com o veículo a diesel e também, por extensão, a veículo de motor de combustão interna. Mas e financeiramente, valeria a pena a volta do carro a diesel? Bom, segundo os especialistas, o grande problema é que o imposto cobrado é praticamente o mesmo de todos os combustíveis. E no final das contas, o resultado seria como o da Europa, onde o preço da gasolina é igual ao do diesel. Vai depender muito do tipo de uso. Então, se você fosse um motorista de táxi, que rodasse muitos e muitos e muitos quilômetros por dia, talvez, pode ser que esse cenário fosse mais vantajoso. Se fosse um veículo que vai ficar pouco tempo andando, talvez não fosse economicamente viável. Alguns lojistas já comemoram as vendas utilizando o Pix. O meio eletrônico de pagamento garante que o dinheiro entre nas contas das lojas sem as taxas das maquininhas, o que ajuda a movimentar o comércio. Nesta loja de acessórios femininos, os pagamentos por meio do Pix são cada vez mais frequentes. Tanto que o QR Code já fica no caixa bem à vista do cliente. Às vezes as pessoas nem trazem mais consigo o cartão de débito ou de crédito dos bancos para fazer direto no seu aplicativo de celular, que é muito mais prático e seguro para eles, né? Considerando as vendas por WhatsApp, que é outra novidade que cresceu muito no comércio da capital durante a pandemia, os pagamentos por meio do Pix já são maioria. A facilidade é que o Pix, com diferença de uma transferência, a checagem, né, a confirmação é imediata. Os criminosos também estão de olho nesta facilidade, tanto que o Procon de São Paulo chegou a pedir ao Banco Central a suspensão desta modalidade de transação financeira devido ao grande número de pessoas lesadas nos golpes do Pix. O superintendente do Procon de Mato Grosso do Sul explica quais são os golpes mais comuns. Telefones clonados, WhatsApps clonados. Os estelionatários clonam o telefone do consumidor, começam a pedir dinheiro emprestado ou fazer um pagamento para esse estelionatário, achando que é a pessoa, um familiar, um amigo, um parente. O Procon daqui do estado defende a permanência do Pix, mas alerta os consumidores. Não faça transferência sem antes conversar com aquele que está pedindo. Pede para mandar o áudio, pede para vir buscar o dinheiro pessoalmente. Não faça por impulso nenhum pagamento de boleto. Não deixe os seus dados expostos para esses estelionatários. Facilita, mas a gente também tem que ter cuidado. E um novo decreto publicado na noite de ontem fez aí a liberação da volta gradativa de públicos a eventos no estado de Santa Catarina. De acordo com o novo decreto, Santa Catarina terá um calendário para a retomada gradual e monitorada de shows e eventos a partir de 1º de outubro. A medida está prevista no decreto editado pelo governador Carlos Moisés e publicado na noite desta quinta-feira. A medida contempla eventos corporativos, feiras de negócios, shows e entretenimento. Também estão incluídos os eventos sociais, que são aqueles sem cobrança de ingresso, como casamentos, aniversários, bodas e confraternizações. Conforme o calendário, de 1º a 31 de outubro, ficará permitida a realização de eventos com ocupação simultânea de até 60% da capacidade do ambiente. De 1º a 30 de novembro, a ocupação desse espaço pode chegar a 70%. E de 1º a 31 de dezembro, estarão permitidos eventos com 80% de público dentro do mesmo ambiente. As pistas de dança seguem fechadas. Novas portarias da Secretaria do Estado da Saúde serão publicadas e outras regras para o funcionamento, assim como também o novo decreto estabelece o cumprimento de protocolo chamado Evento Seguro para eventos com mais de 500 participantes. Só serão permitidas pessoas com esquema vacinal completo de vacina contra a Covid-19, 2 doses ou dose única, que apresentem o laudo de exame RT-qPCR
PCR realizado nas últimas 72 horas ou que apresente pesquisa de antígeno por SWAB realizada nas últimas 42 horas com resultado negativo. Também é obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em ambientes fechados e os espaços precisam de renovação de ar adequada. Todos os eventos devem cumprir os protocolos e regramentos sanitários específicos estabelecidos pela Secretaria da Saúde do Estado. O estabelecimento também deve ter um plano de contingência para ser apresentado ao órgão sanitário municipal para fiscalização. No caso de eventos com mais de 500 participantes, o plano deverá ser aprovado pelo município. O estado de calamidade pública previsto para encerrar em 31 de outubro foi prorrogado em Santa Catarina para 31 de dezembro de 2021. O novo decreto altera o artigo 1 e 8 do decreto anterior. A seguir, Caravaggio vai estrear na Série C do estadual. O time do Caravaggio vai estrear como time profissional neste sábado, jogando pela Série C do Campeonato Catarinense. O Caravaggio trabalhou firme nos últimos meses à espera de um grande acontecimento, a sua estreia como time profissional em Santa Catarina. O Azulão da Montanha entra em campo neste sábado às 3 horas da tarde, diante do Blumenau em Itajaí. Segundo o presidente do clube, essa é uma grande oportunidade e também ele fala da emoção de ser um time profissional e seus desafios. Desde o dia 13 de maio, quando oficializamos a nossa ida profissional lá na federação, viemos trabalhando forte para a montagem da comissão técnica do nosso elenco e ao longo desses 2-3 meses aí deixamos tudo redondinho para final de semana irmos para Indaial na nossa estreia. O trabalho foi bem feito, o pessoal trabalhou forte, acompanhamos de perto todo esse trabalho da comissão técnica e só esperamos aí colher bons frutos no decorrer do campeonato. Então sexta-feira próxima nós faremos o nosso último treino antes de viajar aqui na montanha, depois pegamos o ônibus para ir até a cidade de Indaial, onde sábado, às 15 horas, faremos a nossa estreia. A expectativa é muito boa por todo esse trabalho, por tudo que a gente veio acompanhando ao longo desse tempo, um trabalho sério, um trabalho dedicado, jogadores comprometidos, então a gente não espera mínimo do que uma vitória lá em Indaial. E para isso a gente conta com você, torcedor, que vai ficar aí de longe torcendo pelo Azulão. Infelizmente, por conta da pandemia, não pode torcedor visitante nos jogos. Sei que se pudesse, o torcedor iria estar lá em grande número, porque a torcida do Caravaggio é muito apaixonada. Mas dia 3 de outubro nós vamos jogar em casa e esperamos vocês para nós fazermos uma grande festa. Ansiedade a mim, mas vai dar tudo certo. Bora, Azulão! O técnico Serraninho preparou a equipe para a estreia durante toda a semana. Não revelou o time que estreia, mas espera um resultado positivo. A gente aguarda fazer uma boa estreia e espero que a gente some pontos lá, inicie bem, uma largada importante, até porque é o primeiro jogo no profissional do Caravaggio e a gente já quer começar a escrever a história a partir do primeiro jogo já. Então que seja bom o jogo e boa sorte ao Caravaggio. É isso aí, mais um time aqui da região profissional. E lembrando que amanhã o Criciúma também entra em campo, só que pela Série C do Campeonato Brasileiro, cumprindo tabela aí contra o Figueirense lá no Orlando Scarpelli às 5 horas da tarde. E confira agora quais foram as matérias destaques desta semana. Segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro edita decreto que aumenta as alíquotas do IOF, imposto sobre operações financeiras. Vou estar então a semana que vem na Assembleia Geral da ONU, vou fazer o discurso de abertura, um discurso tranquilo, bastante objetivo, focando os pontos que interessam para nós. Ministério da Saúde anuncia ampliação de plano de testagem da população. Quem não acreditava na campanha de vacinação do Brasil é porque não acredita no SUS. Se não acredita no SUS,
não acredita na Constituição Federal. Terça-feira, Criciúma comemora com a ação na Praça Nereu Ramos o Dia da Árvore. A doação de mudas que a gente está fazendo é para isso, né? As pessoas estão plantando, né, nas suas casas ou nas suas propriedades para estar trazendo, né, esses pássaros, tanta vida que a gente tem próximo a gente. Lei do Clube Mandante é sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quarta-feira, professores e estudantes da rede pública de Criciúma irão receber um incentivo à leitura. É o Vale Livro. Deputado federal Davi Soares protocola projeto de lei que visa ajudar aos estagiários a garantirem vagas no mercado de trabalho. Quando se obtém um curso, seja como tecnólogo ou um curso de graduação, as portas permanecem fechadas, pelo simples fato de ter a experiência prática. Se o problema é a experiência prática, que reforcemos então, aprimoremos o estágio. Quinta-feira, o prefeito Clésio Salvar usou as redes sociais para fazer um alerta à população que ainda não se vacinou contra a Covid-19. Agora é a vez de tu tomar a vacina. Ou tu vai tomar a vacina, ou tu passa a ser, a partir deste momento, não ser mais prioridade para o nosso Sistema Único de Saúde. Centro de Triagem de Criciúma passa a ter novo horário de atendimento. Mas os atendimentos no Centro de Triagem eles se darão das 7 da manhã às 19 horas, de domingo a domingo. Essa diminuição se dá, como eu disse, graças ao grande trabalho de todos os profissionais da saúde envolvidos e na diminuição de casos ativos e também de casos internados. Então tá certo, essas e outras matérias você pode acompanhar também nas nossas redes sociais. E com essas informações a gente encerra o Informe Região. Aí você pode, estar acompanhando então no @TV Primavera, que são as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, também o nosso canal do YouTube, onde você acompanha o Informe Região durante a semana também. A todos vocês, um bom final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá!